Meu nome é João Helder, eu sou mineiro da cidade de Pedralva, no sul de Minas. Vim para o Rio para fazer minha especialização e acabei me envolvendo com o Carnaval do Rio. Vou apresentar agora para vocês a minha vida em fotos. Essa foto é o registro acho, mais antigo que eu tenho de fantasia. Eu acho que é a minha primeira fantasia de Carnaval. Foi tirada na chácara da minha avó. E é um lugar que eu tenho boas lembranças, muito boas lembranças. E foi lá que posso dizer que tudo começou, a brincadeira com a fantasia, com o carnaval. Tem tudo a ver com esse lugar. Não sei que idade eu tinha nessa foto, mas eu tenho algumas lembranças ainda dessa coisa fazendo, minha mãe, minha tia fazendo essa fantasia e tudo mais. E num baile de carnaval lá da minha cidade. Isso aqui depois de alguns anos eu comecei a fazer o carnaval na minha cidade. Uma cidade pequena e não tínhamos escolas de samba, eram blocos, que seria, eu acho que corresponderia a uma ala de uma escola de samba que tinham 120, 150 pessoas mais ou menos. E eu comecei a participar, ainda criança, adolescente, e aos poucos eu fui tomando conta do negócio e eu cheguei a fazer mesmo um dos blocos lá na minha cidade. E lá era uma coisa muito da família, era feito na minha casa, na casa da minha avó, os parentes todos participavam, meus irmãos, minha mãe, meu pai, todo mundo fazia parte do negócio. E eu tinha que fazer tudo, eu era o carnavalesco, eu que decidia qual ia ser o enredo, desenvolvia o enredo, e as condições eram bastante limitadas, então a gente tinha que adaptar uma série de coisas e ver o material que a gente tinha, disponibilidade, dinheiro nunca tinha, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa lá. E esse daqui foi um dos anos que eu fiz no carnaval lá em Minas. Depois eu fiz faculdade de medicina em Itajubá, que era uma cidade próxima lá de Pedralva. Eu me formei, tô com uma cara de criança aqui, né? Tinha até cabelo. Me formei, eu tinha 23 anos. Quando entrei para a faculdade, eu não tinha ainda me alistado no Exército. Então, eu pedi um adiamento na época e tive que servir depois de formado. Eu servi no Rio como médico do Exército. E eu meio que caí de paraquedas numa situação dessa, não tinha menor vocação para ser militar, nunca teve nada a ver comigo, mas eu tinha um serviço obrigatório para cumprir, então tive que fazer todo um preparatório para aprender a ser militar, que eu não tinha a menor noção dessas coisas. E aí essa foto é a foto de formatura. Na época, essa que está comigo, que foi minha madrinha, foi minha irmã. Na época ela estava iniciando um curso de veterinária aqui no Rio. E é uma situação difícil, porque hoje ela não está mais aqui. Teve um problema aí bem complicado, que infelizmente não teve solução. E são boas lembranças também. Quando eu vim para o Rio, que eu fui pro hospital, entrei como médico do Exército e fui servir no Hospital Central do Exército. E naquela época eu não conhecia ninguém de escola de samba, nunca. Eu tinha até uma recomendação de uma tia que já tinha morado aqui no Rio, que eu não fosse para a escola de samba, que era muito perigoso,
que quadra de escola de samba saía até tiros, coisas do gênero. Então embora eu gostasse muito, mas eu tinha medo até de passar perto. Não tinha contato absolutamente nenhum com ninguém de escola de samba. E eu continuava indo para o carnaval em Minas, na minha cidade. Até que teve um plantão que eu estava no HCE, um plantão de emergência no HCE, e tinha um rapaz, ele era gesseiro da ortopedia, ele não era militar, ele era civil. E teve uma noite no plantão, eu estava no meu horário da madrugada, e o plantão estava bem tranquilo, e a gente começou a conversar, e não me lembro, veio o assunto de carnaval. E eu falei para ele que eu gostava muito de carnaval, que eu fazia carnaval na minha cidade e tal. Aí ele falou que ele também gostava, que tinha o cunhado dele que trabalhava na Imperatriz. E aí passamos lá um bom tempo conversando a respeito de carnaval. E ele, na semana seguinte, no plantão seguinte, eu levei umas fotos que eu tinha do carnaval lá de Minas para ele ver e tal. E ele falou que ia me apresentar pro cunhado dele. E o cunhado dele era o Jesuíno, era um português muito maluco. E na época ele fazia as estruturas metálicas, a parte de ferragem dos carros da Imperatriz. E eu fui lá, foi a primeira vez que eu tive assim, um contato mais próximo com essa questão do carnaval. Eu fui pro barracão da Imperatriz, ele me apresentou o Jesuíno. O Jesuíno foi com a minha cara, assim, de graça. E na ocasião ele conseguiu uma escultura que foi da União da Ilha, no enredo Festa Profana. Era uma escultura da deusa Ísis que veio no Carnaval da Ilha. E ele conseguiu essa escultura para mim. E eu levei para Minas, porque o carnaval que a gente estava fazendo lá também era um tema egípcio, então essa escultura fez maior sucesso lá. E foi uma coisa muito doida, porque a escultura ela tinha 3,10 metros de altura. E eu tinha que levar isso para Minas. Eu não tinha carro, não tinha condição, não tinha dinheiro para pagar uma transportadora, era um negócio muito complicado. E aí o que eu fiz? Como a escultura era de isopor, eu esquartejei a escultura toda, tirei a coroa da Ísis, tirei a cabeça, tirei os braços, cortei pelo meio da cintura, fiz os pacotes e despachei de ônibus para Minas. Chegando lá, meu pai foi me buscar, que era uma cidade vizinha lá onde era o final do ônibus. E eu remontei a escultura toda lá, do meu jeito e tal, a gente decorou e tal, e foi ótimo, foi um sucesso lá em Pedrão, porque ninguém até então nunca tinha tido uma obra de arte como era aquela escultura, uma coisa muito, muito bonita e muito bem feita. Aí fui falar com o Jesuíno, lá na Imperatriz, e eu estava tão empolgado com essa coisa do Carnaval do Rio, que eu queria participar de alguma forma, mas assim, eu não queria só comprar uma fantasia e desfilar na avenida ou ir assistir a escola na avenida. Eu queria alguma coisa nos bastidores, eu queria uma coisa a mais que isso. Aí eu falei para ele que eu queria trabalhar no barracão da Imperatriz. E ele falou, tudo bem, então vocês ficam aqui, não sei o quê. Aí expliquei para ele a situação, que eu tinha um mês só, mas que eu não ia poder viajar. Isso foi, se não me engano, foi mês de janeiro. E que eu não iria viajar, mas que uma vez por semana eu teria que dar o meu plantão. E aí ele falou, não, você aguarda aqui, vamos esperar o Wagner chegar. O Wagner era o responsável na época, o Wagner Araújo. E aí chegou o Wagner e tal, ele me apresentou pro Wagner e tal, não sei o que e tal. O Wagner me aceitou como funcionário do barracão. E aí me colocou para trabalhar com o Sérgio Farias, que na época era o responsável, pela parte de acabamento, decoração dos carros alegóricos, essa coisa toda. E eu comecei a trabalhar com ele. Para mim foi assim, uma experiência fantástica, porque eu via coisas que eu nem imaginava e como eram feitas as coisas e tudo mais. E para mim estava sendo uma experiência muito, muito legal, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto e de tudo que eu já tinha feito.
E na ocasião conheci a Rosa Magalhães. E assim, mas ela me via assim, era mais um dos funcionários que tinha no barracão e tudo mais. E eu tava morrendo de vontade de desfilar na Imperatriz. Mas, como eu disse antes, eu não queria simplesmente pegar uma fantasia de ala e desfilar, eu queria fazer. E aí fui conversar na época com a dona Regina, que era lá a secretária, que tomava conta de tudo lá na Imperatriz. Ela falou, não, a gente arruma uma camisa de diretoria para você desfilar com a gente na Imperatriz. Eu falei, ela não entendeu o que eu tô querendo. Eu não quero vestir uma camisa de diretoria e passar na avenida, não é isso ainda que eu quero. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí eu falei, aí teve um dia que a Rosa estava vindo na minha direção, eu falei, é agora. Aí quando eu estava chegando perto dela, tinha tido algum problema lá, não sei o que, ela começou a esbravejar com alguém lá no barracão, e não sei o que, não é assim que eu quero, e blá blá blá. Eu falei, caramba, não é agora mesmo que eu vou falar com ela. Aí deixei passar um tempo, e eu de olho para ver onde ela estava. Aí teve uma hora que eu vi ela pegando as coisas dela e ir embora. Eu falei, caramba, tem que ser agora. Aí eu fui atrás dela, ela já tinha saído do barracão. Na época eram aqueles barracões lá no Cais do Porto. Aí eu chamei ela e falei, Rosa, tal. Eu queria muito desfilar na Imperatriz, mas eu queria fazer minha fantasia. Eu não queria pegar uma fantasia de ala já pronta da escola, tal, não sei o quê. Aí ela falou, tá bem, vou ver. Tá bom, ficou. E foi embora e eu continuei lá. Eu falei, acho que não vai dar muita coisa, não. Na semana seguinte ela chegou com um figurino pra mim e falou, tá aqui seu figurino, tal, não sei o quê. Pô, eu fiquei super empolgado com o negócio. Falei, que maravilha, que ótimo, né? E esse figurino foi a minha primeira fantasia de carnaval que eu fiz aqui no Rio. Não era uma coisa muito luxuosa, nem muito grande, tal, óbvio, eu não tinha estava aprendendo a fazer ainda, mas já foi assim, eu diria que era uma composição melhorada, um semi-destaque não tão bom assim, mas começou. E aí foi aí que eu comecei manter o contato com a Rosa e com o pessoal da Imperatriz. Trabalhei um mês só, depois não deu mais, eu tive que voltar para o meu trabalho normal. E nos anos seguintes também, nunca mais voltei a trabalhar no barracão, mas aí já tinha dado o primeiro passo, aí já comecei a aprender a fazer fantasia. E não parei mais, aí fiquei na Imperatriz por 17 anos, se não me engano. E assim, a cada ano eu fui melhorando um pouquinho. No ano seguinte já foi um semi-destaque melhorado. No terceiro ano a Rosa já me colocou como um destaque central do carro. E de lá para cá não parei mais. Só foi crescendo o negócio. E assim, depois que eu comecei o meu primeiro desfile no Imperatriz, aí isso virou uma bola de neve, porque eu comecei a conhecer todo mundo do meio de carnaval, vi que não era nada tão estranho, tão perigoso como diziam, né? Que eu tinha a ideia totalmente distorcida do negócio. Depois, nesse período, já não vou lembrar mais, há 30 anos atrás, conheci o Felipe, que começou a me acompanhar nas loucuras de carnaval. O Felipe, ele é suíço, mas já mora há muito tempo aqui, já está bem cariocado, amante de carnaval também. Chegou a desfilar na Imperatriz como destaque há alguns anos. Começou também com uma fantasia mais simples, um semi-destaque, até chegar a um destaque central também. Depois cansou, falou que dava muito trabalho e para pouco tempo no desfile de avenida, que não estava achando muita graça nisso não, porque ficava meses fazendo fantasia, dava um trabalho danado, chegava lá naquele sufoco de concentração para subir, montar fantasia, subir no carro, aquela coisa, traz escada, cadê a escada, aquela confusão toda. Eu falei, não, isso aí tá muito chato. E aí ele continuou assistindo e me fotografando.
Eu falo que ele agora é meu fotógrafo oficial na avenida. Ele está na frisa assistindo e faz os meus vídeos e tudo mais. E começou me acompanhando no carnaval e me acompanha em tudo até hoje. Esse ano de 96 foi o ano que a Caprichosos fez um enredo sobre o chocolate. E o Felipe, na época, trabalhava no consulado da Suíça e a escola, o Alexandre, estava tentando ver se conseguia algum patrocínio da Nestlé, alguma coisa nesse sentido. E aí o Felipe intermediou essa questão aí, com contatos com o cônsul da Suíça na época, para tentar agilizar isso. E eu desfilei com o Alexandre, foi foi meu segundo ano com ele. Tive um ano antes, na Estácio de Sá, quando veio falando do Saara. Foi quando o meu primeiro ano com o Alexandre, que eu desfilei com uma roupa mais, não tão grande quanto essa da foto. No ano seguinte, que foi para Caprichosos, Felipe também desfilou. Na ocasião veio o Felipe como destaque central, que falava justamente da parte do chocolate na Suíça, e que foi o chocolate em barra. E o cônsul da Suíça, na ocasião, desfilou também nesse carro, junto com o Felipe. Muito bom. Acompanhei o Alexandre muito tempo, porque eu continuei na Imperatriz e com o Alexandre Lousada. Então, onde ele ia, eu ia junto. Essa aí foi minha primeira viagem para o exterior, foi para Nova York, foi com o Felipe. Na época já foi uma experiência muito legal, e conhecer a cidade e essa coisa do contato com o exterior e tudo mais. Foi muito bom. Na época da Imperatriz, teve um ano que a cidade de Lyon, na França, ela tem uma Bienal de danças, e nesse ano o tema da Bienal de Dança de Lyon era o Brasil. Então, vários ritmos e danças brasileiras foram levados para Lyon para se apresentarem lá. E a parte do carnaval do samba ficou com a Imperatriz. Então foi a primeira viagem que eu fiz para o exterior com a Imperatriz. E foram, se não me engano, na ocasião, acho que só da Imperatriz tinham 80 pessoas que foram para lá. E foi feito um desfile de rua, foi feito vários shows em teatros e tudo mais. Foi uma apresentação bem legal, uma experiência bem diferente. Aqui na foto eu estou com o Orlando Fernandes, que era destaque também da Imperatriz, que eu falava que era naquela época eu falava que eles eram da turma antiga. Agora eu não posso falar mais, porque eu já estou nela. Mas era engraçado, porque eles realmente eram da turma antiga, dos desfiles, dos concursos de fantasias, do Hotel Glória, Teatro Municipal. Orlando, foi através do Orlando que eu conheci o Cláudio Bonai, essa turma toda, que na época eu chamava que era da turma antiga. Esse também foi essa fantasia foi num carnaval da Imperatriz também, que falava do Luís XIV, no enredo. E essa é uma das fantasias que eu tenho até hoje guardada, e eu acho que é a fantasia que eu mais gostei de fazer, de desfilar e tal. Essa senhora que está na foto comigo é a Condessa de Paris, a Isabelle de Orleans e Bragança, que é parente da família imperial aqui de Petrópolis. E elas organizaram uma festa em beneficência do Instituto Pasteur, na França. E essa festa foi no Palácio de Versalhes, que foi construído, o que a gente conhece hoje do Palácio de Versalhes foi construído por Luís XIV. E eu fui com a fantasia do Luís XIV para apresentação, para o desfile que foi feito dentro do palácio. E na ocasião foi uma coisa assim meio engraçada. Não foi nem eu que atinei para isso, o Felipe estava lá também. E o Felipe sugeriu para um dos organizadores
que ele fizesse ou a abertura da apresentação do Carnaval do Rio, ou o encerramento com a fantasia do Luís XIV. E ele, eu não sei se por ignorância ou sei lá, eu acho que ele não sabia talvez que Luís XIV tivesse construído o Palácio de Versalhes, e ele achou que não tinha nada a ver. E eu soube por comentários de outros lá que ele teria feito um comentário maldoso de que eu estava querendo aparecer mais que os outros. E não era, isso nunca aconteceu. Não era essa a ideia. E aconteceu que ele colocou no meio do desfile. E eram muitas fantasias de destaques. Eles fizeram como se fosse um desfile de escola de samba sem alas. Tinha algumas fantasias de alas intercaladas, mas a maior parte eram destaques. E eu estava mais ou menos no meio do desfile. Então, quando eu entrei no salão, que eu cheguei no meio do salão, em frente à Condessa de Paris, ela saiu da mesa dela e veio me cumprimentar. E parou o desfile, parou tudo. E foi uma coisa muito doida, porque eu não sabia o que eu fazia, não estava no programado. Como ela entrou na minha frente, eu fiquei até com medo, fantasia grande, pesada e tudo mais. Eu parei, aí ela veio, me cumprimentou, aí veio a filha dela, o neto, e parou todo o desfile de carnaval que estava acontecendo naquele momento por conta disso. E aí vieram fotógrafos e tal, saiu em vários jornais, revistas da França, minha foto com ela. E foi uma coisa assim totalmente inesperada, mas foi muito gratificante, foi muito legal. Foi uma experiência e tanto. Vestir Luís XIV no Palácio de Versalhes realmente é... Na Suíça tinha sido passada uma lei autorizando a união estável, ou uma parceria, que eles chamavam na época de parceria registrada, uma parceria registrada entre pessoas do mesmo sexo que quisessem ter um comprometimento maior e registrar isso legalmente, oficialmente. A Suíça, se não me engano, foi o primeiro, foi o primeiro país na Europa a ter essa lei, e essa lei não foi criada pelos políticos de lá, ela foi apresentada e entrou em votação popular, e a população decidiu que estava na hora de ser legalizado isso e declarou válido essa lei. E aí nós fomos para lá e fizemos a nossa parceria registrada. Nas Olimpíadas de 2016, a festa de encerramento foi aqui no Rio, e a Rosa Magalhães foi a responsável pela festa de encerramento. E ela me convidou para participar dessa festa. E é lógico, imagina, eu aceitei prontamente, imagina se não. E ela fez o encerramento todo daquela noite. Era um desfile não só de escola de samba, mas de todo o Carnaval do Rio. Então tinham blocos, tinha bola preta, tinha escola de samba, tinha carro alegórico, tinha de tudo no Maracanã. E eu vinha, e esse carro era o último que entrava para fazer a volta no Maracanã. E foi uma experiência muito legal, foi fantástico. Completamente diferente do desfile de escola de samba que você inicia e termina. O Maracanã não, você dava voltas, a gente deu 2 voltas no Maracanã, e com público para todo lado. Então foi uma experiência muito positiva, foi muito legal. Isso aí eu acho que uma coisa, eu acho que foi em termos de desfile, de escola, de fantasias e tudo mais, dá para dizer que foi uma coisa das mais emocionantes que eu já tive até hoje. Claro que não é pouco tempo não, porque eu hoje já faço parte da turma antiga, já tenho bem mais de 30 anos de desfiles. Mas isso aqui foi muito bom, foi muito legal mesmo. E eu estou com essa fantasia branca na frente, que também foi uma fantasia que eu fiz para a Imperatriz com a Rosa. E na parte de trás do carro, inicialmente seria só essa fantasia na frente, mas como o Maracanã tinha público por todos os lados, a Rosa quis colocar uma fantasia também atrás, virada para trás, porque tinha público vendo a parte de trás do carro. E aí eu peguei uma outra fantasia minha que eu desfilei no Salgueiro, no ano
do Malandro, com Renato Lage, e foi colocada na parte de trás um primo meu que usou essa fantasia nesse carro também. Muito legal. E foi uma coisa muito, muito doida esse desfile. Primeiro que tinha um esquema de segurança absurdo para você entrar no Maracanã, para levar essa quantidade de fantasias para lá e tal. Foi muito trabalhoso. E depois que terminou o desfile, começou uma chuva fina, choveu quase que o resto da noite toda, mas aquela chuva bem fina que não parava. E eu tinha que desmontar essas duas fantasias, acondicionar nas bolsas, sacos e tudo mais, e levar para casa. Tinha que tirar do Maracanã, não dava para voltar no dia seguinte. E nessa coisa, eu demorei para desmontar a fantasia, guardar tudo. Quando eu fui procurar alguém, depois que acaba a festa, você não acha mais ninguém. Tem as pessoas lá, segurança, responsáveis, mas que não sabem resolver nada e não decidem nada. Eu queria saber onde é que estaria o carro que ia levar minha fantasia para ir embora. E não achava carro e ligava para o pessoal da organização, ninguém me atendia e eu não sabia o que fazer, porque eu sozinho, com o Felipe mais o meu primo, a gente não conseguia carregar a fantasia fora do Maracanã, não tinha como tirar de lá. Era muita coisa, muito peso. Aí teve um segurança lá que falou, olha, ali no canto tem umas araras ali, se você quiser. Eu falei, mas como é que eu vou levar a arara? E como é que eu devolvo? A minha preocupação era como é que eu ia devolver a arara depois. E bom, a solução foi colocar o peso todo dentro de uma arara e fomos nós três empurrando um carrinho de arara pelas ruas do Maracanã até o local, o apartamento que eu tenho, que felizmente era ali perto. Sei lá, fica uns 500 metros talvez do Maracanã, e a gente na chuva, cheio de sacola de coisa, carregando, empurrando a arara pela rua, no meio dos carros, uma coisa doida. Eu falei, gente, quem acabou de ver essa festa fantástica, maravilhosa, esse glamour todo, se fotografar a gente aqui, empurrando a arara com fantasia pela rua, ia ser uma coisa muito maluca, muito doida. Mas foi legal. E a arara tá lá guardada até hoje, eu não sabia para quem devolver, fiquei com a arara para mim. Essa aqui foi a fantasia do Salgueiro do Ano do Malandro, que desfilou na parte de trás desse carro. E essa fantasia aqui foi a primeira vez que eu ganhei o prêmio do Sambanet como melhor fantasia. E foi uma coisa interessante, assim, eu sempre gostei dessa coisa do carnaval, de sair um pouco do óbvio. Eu sempre gostei de pesquisar materiais diferentes, coisas diferentes, sempre fui, assim, durante o ano às vezes me vem uma ideia tal, eu começo a fazer alguma coisa e deixo guardado porque em algum momento acho que vai servir. E foi o que aconteceu com essa fantasia aqui. Eu vi na internet, não me lembro exatamente onde é que eu vi isso, que eu achei que poderia dar algum efeito em fantasia de carnaval, que foi metalizar penas. E eu comecei a pesquisar o processo de metalização, tinha que faz metalização para peças de carros e tudo mais, mas era uma metalização com calor, não daria certo com pena, porque ia estragar e tal. Até que eu consegui, no interior de São Paulo, um rapaz que faz um produto químico, que você aplicando numa superfície lisa, você consegue dar o efeito de metal. E na época eu fiz isso, achei que ia funcionar bem, e aí apresentei para alguns. Não vou entregar, acho que eu vou pular essa parte. Eu apresentei para um pessoal aí que eles acharam que eu estava estragando a pena, e aí sugeriram que eu levasse para o Renato Lage. De repente o Renato vai gostar da sua ideia. E não deu outra. Eu fui lá para o Salgueiro, mostrei para o Renato o que eu tinha feito e tudo mais. Ele desenhou o figurino em cima dessa pena metalizada que eu estava fazendo, e a fantasia ficou muito legal e ganhou como melhor fantasia daquele ano. Funcionou bastante, foi bem legal isso. Essa aqui é uma das fantasias que eu mais gosto, também está ali nas
nas top 5 das minhas fantasias, que também foi no Salgueiro, no Abre Alas, que eu vendi o Dudua no ano de Xangô. Muito legal. São coisas também que eu gostei de fazer muito. E eu tenho essa fantasia, a parte de trás são penas de pavão albino. Eu, há muito tempo atrás, é um tipo de pena que você não acha para comprar. Pelo menos eu nunca soube de lugar nenhum que vendesse. Elas vendem as descoloridas, mas a branca não. A ave, naturalmente, ela é branca. E eu conheci uma moça aqui no Rio que a mãe dela mora em Friburgo e ela criava pavão branco em casa. E ela começou todo ano, depois do acasalamento, que a cauda do pavão cai, ela recolhia essas penas e foi me vendendo. Mas isso foram anos, porque a quantidade não era muito grande. Não dava para fazer uma fantasia. Então eu passei, nessa fantasia como está aqui agora, eu passei alguns anos comprando as penas de pavão dela, até conseguir montar, ter uma quantidade suficiente para fazer a fantasia. E essa é uma delas que eu já usei, meu pavão albino. Essa fantasia também é do Salgueiro. Essa apresentação foi no Feamon, lá em Copacabana, no Posto 6. Eles estavam querendo organizar uma coisa, cogitou-se de fazer um concurso ou só um desfile de fantasias de luxo nos moldes como tinha no Hotel Glória. E aí pediram para eu organizar o desfile dos destaques. Então nesse dia eu fiquei responsável por convidar alguns destaques que eu sabia que tinham fantasias boas e fizemos uma boa apresentação lá. Foi bem legal. Pena que não foi muito adiante. Esse ano a gente já não conseguiu fazer. Essa fantasia foi da Unidos da Tijuca, meu último ano na Unidos da Tijuca. Foi no baile que o Milton Cunha organizou na quadra da Vila Isabel. Aí eu apresentei a fantasia uns dias antes do desfile. Para a Avenida, ela não foi muito completa, por isso que eu quis apresentar no baile dele, porque por condições de logística da escola, para montar, o lugar era muito alto, eu vinha, parece que era 10, 12 metros de altura e não ficou inviável montar a fantasia inteira. Então essa foi a apresentação no baile do Milton Cunha, que infelizmente não foi completa para a Avenida. Esse ano também na Salgueiro, que eu vim de São Miguel Arcanjo, com as minhas penas de pavão. Agora que a quantidade já está bem maior, porque eu já consegui comprar bem mais. E refiz esse ano também o mesmo processo que eu tinha feito no Salgueiro anteriormente, que era com as penas metalizadas. E provavelmente é o último ano que eu vou fazer isso, porque me dá muito trabalho, é muito chato de fazer, muito cansativo, e eu acho que não estou com disposição mais para isso não. Já fiz bastante, tá bom. Inventar outras coisas agora. Tuiuti com a Rosa Magalhães. Depois da Imperatriz, eu continuei acompanhando a Rosa em praticamente todas as escolas que ela foi fazer o carnaval depois. E inclusive teve um ano que eu fiz a fantasia, mas o Salgueiro vinha antes e eu não consegui, não dava tempo de desfilar nas duas, e eu pus uma pessoa desfilando no meu lugar. Eu fiz a fantasia para Rosa e acabei não desfilando. Foi no Abre Alas da São Clemente, no ano do Palhaço. E esse ano foi na Tuiuti, também com a Rosa. Foi muito bom, gosto muito da Rosa, tenho um carinho muito especial por ela. Pessoa assim que posso dizer que que acreditou em mim logo no início, me deu um figurino sem me conhecer e valeu a pena. Muito bom mesmo. E eu sempre gostei muito, tenho uma identificação muito grande com ela, e os figurinos dela são bons de fazer, de executar. Você olha para ele tem leitura, você consegue entender o que ela quer, você consegue captar as ideias do negócio. Muito bom, gosto muito. Isso aqui é o jantar de carnaval.
há, se não me engano, 16 ou 18 anos atrás que começou, que eu e o Felipe começamos a fazer o jantar de carnaval. Logo como nós compramos o nosso primeiro apartamento em Copacabana, que era na Toneleiros, e a gente começou a fazer um jantar para os amigos de carnaval, e sempre na sexta-feira, véspera das campeãs. Então todo mundo já tinha desfilado, estava todo mundo tranquilo, relaxado. E aí reunia a turma toda lá para a gente bater papo, fazer fofoca e falar mal de quem não estava presente, coisa... Não, brincadeira, não é sério, não é assim não. Mas era bem legal, bem descontraído. E nos primeiros a gente tinha uma limitação de espaço, então assim, a gente convidava 20, 25 pessoas no máximo em casa e era muito divertido, muito legal. E isso já tem, acho que 18 anos que a gente faz esse jantar. Mesmo no ano que não teve o carnaval por conta da pandemia, porque nós fizemos o jantar de carnaval antes do isolamento, e no ano seguinte não teve o carnaval, mas aí nós fizemos, mesmo não tendo carnaval, vamos ter nosso jantar de carnaval, e fizemos o jantar. Então nós temos aí esses anos todos ininterruptos do nosso jantar. E essa foto foi desse ano, foi lá em Copacabana também, só que num outro apartamento um pouco maior. Aí já deu para convidar mais gente, já teve mais espaço e tal. E aí tá, essa foto aí são os destaques do Salgueiro, com Edson Pereira, que é o nosso carnavalesco. E muito bom reunir a turma toda, bem descontraída, bem legal. Bom, isso aí é uma pincelada nos meus 30 e tantos anos de Rio, de carnaval, que começou lá em Minas. E foi interessante, gostei de ver essas fotos. Poderia ter até muito mais coisas, mas muitas, na época, antigamente, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia de registrar tudo. Mas tem muita foto em Minas ainda que poderia ter entrado aqui. Mas foi muito bom. Bom, se fosse entrar todas as fotos também, eu ia levar aí umas 2, 3, 4 horas, aí não é muito tempo. Mas foi muito bom, muito agradável, eu gostei de rever essas fotos e falar um pouquinho delas, e de mim também, né? Claro. Só que dessa vez tem que ser do meu jeito. Oferecimento TCA Produtora, tudo para lives, gravações e aluguel de equipamentos. E T-Eventos, 12 anos de experiência em projetos nacionais e internacionais. Vem com a gente, Carnaval é no CN1.